bem-vindos mais uma vez ao Metanoia, no qual a gente pode aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Deus tem para desenvolver em nós e trazer um pouco de maturidade, trazer um pouco de crescimento e principalmente trazer uma mudança de mente, né? A partir das leituras que nós fazemos dos livros e das cartas bíblicas, né, ali tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo e crescendo, mudando a nossa mente a fim de alcançar uma maturidade cristã relevante, né? Não só relevante para nós, de forma pessoal, né, como cristãos e da forma como lidamos com isso, mas também sendo um cristão relevante na sociedade, né, sendo um agente transformador, né, através das nossas atitudes, nossos princípios e valores, que eles venham crescer e venham exceder aquilo que todo mundo já faz e sendo mais, né? Eu acho que a proposta, né, de ser um cristão naquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus, né, e descrito ali nos evangelhos e depois os apóstolos escrevendo as cartas, ensinando a igreja a sermos cristãos melhores. Eu acho que o que está precisando e o que está faltando é sermos cristãos melhores, a fim de influenciarmos a sociedade, a fim de influenciarmos os outros, não somente a se achegar a Deus, mas a partir de nós serem influenciados a terem um comportamento melhor também. Então, a proposta do Metanoia é isso. Então, para você que está assistindo a primeira vez, bem-vindos ao Metanoia. É um grupo de amigos que pararam para estudar um pouco sobre a Bíblia, sobre aquilo o que Deus tem para nós, né? E hoje nós vamos estar falando, como já estamos dando seguimento, né? Agora nós estamos lendo a carta paulina aos Efésios e nós já estamos no segundo capítulo. E eu vou estar falando um pouco sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 e dando assim um pouquinho do norte para, a partir do momento em que você lê, você já venha ter um pouquinho de compreensão e seguir uma linha para poder, uma linha de raciocínio para poder entender melhor o que foi escrito. Então eu vou estar falando um pouco sobre o capítulo 2, capítulo 3 de Efésios e espero que você possa ser abençoado nesse dia, que você possa entender aquilo que às vezes está encoberto, né, na nossa mente. Às vezes nós lemos tantos textos e não compreendemos, mas que o Espírito Santo possa trazer a luz do esclarecimento sobre sua mente a partir da leitura que você venha fazer em nome de Jesus. Então, venha conosco aí. Seja bem-vindo. Vamos lá. Capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios. Efésios é um livro bastante interessante, é uma das cartas principais de Paulo, né? Ele fez na prisão, quando ele estava em Roma, e ele escreve, então, para as igrejas, né? E uma dessas foi aos irmãos ali em Efésios, né? Na cidade de Éfeso. Então, o que acontece? Eu já tinha dito no vídeo anterior a respeito da possível que essa carta foi parar na mão dos irmãos, não propriamente ali em Éfeso em si, mas quem estava em torno dele. Então essa carta provavelmente ela passou por várias mãos, né? E o propósito de Paulo era esse, né? Que muitas pessoas viessem ler essa carta a fim de amadurecerem na fé, a fim de ter os fundamentos da fé, a fim de terem os princípios sendo estabelecidos aos poucos e sendo descortinado as coisas, né? O propósito de Jesus e como é que se segue a partir daí. Então, nós temos uns 4 pilares, eu vou estar falando hoje sobre uns 4 pilares a respeito dessas duas cartas,
e eu vou estar assim explanando um pouquinho sobre os principais temas desenvolvidos nela, tá? E um dos principais temas, logo na carta capítulo 2 que Paulo vai descrever, ele vai falar propriamente sobre quando estávamos mortos no pecado, né? Ou seja, uma morte espiritual. Quando a Bíblia ela se refere à morte espiritual, e algumas cartas vão ser escritos é, é, tendo esse texto, morte espiritual. O que significa isso, né? Primeiro nós temos que entender essa relação para podermos entender o que Paulo está querendo dizer para nós. Então, o que acontece? Nós temos que voltar lá no Jardim do Éden. Tá? O homem e a mulher ali no jardim, todos nós já sabemos essa história, e o mundo inteiro já sabe essa história, né? A partir do momento que ele desobedece a Deus, ele então morre. Mas que morte é essa, irmãos? Uma morte espiritual. Ora, eu creio, né, que o homem ele tem corpo, alma e espírito, tá? Eu creio nessa dicotomia, né, nessas três divisões, corpo, alma e espírito. Quando o homem ele peca ali no jardim, e tinha sido dito que a partir do momento que ele desobedecesse, né, e comesse do fruto, ele iria morrer. E essa foi uma morte espiritual. O que significa isso, irmão? Essa morte espiritual é justamente o espírito do homem, ele morre. Morrendo o espírito do homem, o que acontece? Ele perde todo o acesso a Deus. Eu vou dar um exemplo mais claro. Nós, irmãos, nós sentimos a Deus, nós experimentamos a Deus, ouvimos a sua voz, ou temos qualquer tipo de comunhão com Deus, seja ouvindo, seja vendo, seja sentindo, seja experimentando, porque nós temos um espírito. Esse espírito é como se fosse uma ligação espiritual que nós temos com Deus. Lembrando que nossa alma é o centro das nossas emoções, né? Então, todos nós temos uma alma, então as sensações, emoções são todas que nós sentimos no nosso corpo por conta dessa alma. Não quero entrar aqui de forma bem esmiuçada, então vou ser bem raso dentro dessa questão para entendimento nosso. E o nosso espírito é aquele que faz ligação, que está ligado com Deus, de forma bem espiritual. A partir disso eu consigo sentir no meu corpo a presença de Deus. Eu consigo ter essas manifestações da presença de Deus no meu corpo porque eu tenho um espírito. Então, quando Adão tinha uma comunhão com Deus, Adão era pleno. Né? Adão no Jardim do Éden, ele era pleno, porque ele era um ser completo, ele era um homem espiritual, um homem que transcendia as limitações físicas da carne. Mas quando ele peca, ele desobedece, o que acontece? Ele passa a ser um homem mortal, tanto da carne, né? Ele deixa de ser um homem imortal, porque no jardim ele era imortal, porque também ele experimentava do fruto da árvore da vida, que ali é a representatividade máxima de Jesus Cristo, aquele que nos dá a vida eterna, né? Então Adão era eterno. Adão era eterno. Então ele peca, ele passa agora a ter tanto o seu corpo físico com os dias contados, quanto ele sofre uma morte espiritual. E essa morte espiritual é o desligamento do acesso a Deus. É o desligamento do acesso a Deus. Então o homem, ele perde essa comunhão horizontal, né? Ele perde essa comunhão horizontal, porque a sua alma agora está morta, e então ele perde o contato com Deus. Quando então a Bíblia diz, e quando as cartas paulinas vai dizer que o homem sofreu a morte espiritual, está dizendo que, por conta do pecado, o seu espírito, o espírito do homem é morto, e ele perde todo o acesso, todo o contato a Deus.
Lá nas cartas, lá nos evangelhos, vai ter um versículo que vai dizer assim, olha, os seus pecados fazem separação entre Deus e o homem. O pecado nos traz a morte justamente nesse aspecto, irmãos. Aí vai ter outro texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem não recebe a plenitude do poder de Deus, o homem não recebe a manifestação de Deus na sua vida, porque o seu espírito está morto. Por conta do pecado. Então Paulo vai dizer que o pecado, ele matou o nosso espírito, então com isso o nosso acesso a Deus acabou. Está bem compreendido? Então é isso, a morte espiritual é uma morte do nosso espírito, ou seja, nós perdemos todo o contato, todo o acesso e toda a manifestação de Deus na nossa vida, nós não conseguimos ouvi-lo. Então, o mundo, vou usar esse termo, mundo, quando eu falar mundo, é todas as pessoas que compõem este planeta, eles não conseguem entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, porque eles estão mortos no pecado. O homem não consegue ouvir a Deus, o homem não consegue sentir a Deus, o homem não consegue ver a Deus, porque ele está morto no pecado. E aí agora vem a grande sacada máxima. É por isso, irmãos, que a gente sempre vai bater na tecla a respeito de Jesus, Jesus sendo o ponto principal, o ponto máximo de tudo isso. Porque Deus, sabendo que o homem lá no jardim, ele trouxe a morte para si, e o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele já dá indícios da vinda de Jesus, já sabendo que agora que o homem estava morto espiritualmente, ele não tinha nenhuma capacidade de se achegar a Deus. Por isso que no Velho Testamento, a partir lá do primeiro sacrifício que é feito no jardim, e aí o que se segue a vida de Adão e Eva e seus filhos pós-jardim, todo o contato de acesso a Deus e pedir pecados vem através de sacrifícios, porque agora o homem só podia se apresentar a Deus através de sacrifícios, com toda aquela simbologia que nós aprendemos lá na carta aos Hebreus. Então o que acontece, irmãos? Jesus vai fazer essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Aí Paulo vai dizer bem claro nas cartas lá, quando você entende, você aceita esta salvação, através do sacrifício de Jesus, você então recebe a Jesus Cristo em sua vida, você é perdoado, você é redimido e o Senhor agora passa a fazer parte da sua vida, você passa a ser o tabernáculo, a morada de Deus, a casa de Deus. Deus agora está em você. O seu espírito, então, irmãos, ele ressuscita. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou, de forma metafórica, o seu espírito, ao receber esse Jesus Cristo, o seu espírito também ressuscita. Ao você receber e entender Jesus Cristo, o seu espírito ressuscita, fazendo novamente que você seja ligado a Deus nas regiões espirituais, de forma espiritual. Então, o pecado já não faz mais parte da sua vida, ele foi aniquilado, e eu vou usar essa palavra, o pecado ele foi aniquilado por conta do sacrifício de Jesus, e o seu espírito agora ele se torna vivo, e aí tem toda essa junção do seu espírito com o Senhor Jesus dentro de você, e você agora passa a ter comunhão com Deus, e não tendo mais necessidade de apresentar-se a Deus de formas simbólicas, de formas metódicas, de sacrifícios, de derramamento de sangue de animal, ou seja, qualquer outro tipo de liturgia ou simbologia. Irmãos, isso é uma doideira, isso é uma loucura. Para aquela época, imagina você estar no ápice do intelecto ali grego-romano, e quando Paulo, e depois nós vamos ver isso em outras cartas, né, quando ele começa a pregar para os romanos, e ele começa a discursar de forma filosófica sobre essa situação em que o homem era morto e agora ele se torna vivo, Jesus dentro de nós, ele ressuscita e passa a ter comunhão com o divino. Isso é doideira, irmãos. Mas é isso que acontece na sua vida. Paulo está ensinando aqui aos irmãos da igreja em Éfeso que
Este processo acontece na vida deles e na nossa vida quando nós aceitamos esse sacrifício e entendemos esse sacrifício, e então passa a se ter essa ligação espiritual com Deus. Porque agora o que antes estava morto para o pecado foi ressurgido, foi ressuscitado por meio de Jesus. Então hoje nós entramos em comunhão com Deus, nós temos livre acesso a Deus, porque houve essa ressuscitação do nosso espírito. Então nós passamos a ouvir, nós passamos a entender, nós passamos a ver, nós passamos a experimentar a Deus, porque agora você é um ser completo. Ainda que nessa casca finita, ainda que nesse corpo finito que vai envelhecer e vai morrer, mas você não é mais um homem mortal. Nós somos imortais, porque agora o nosso espírito está vivo e não estamos mais debaixo da condenação do pecado, e agora nós temos uma vida plena fora desse mundo material. Isso é mais doideira ainda, irmãos, em pensar nisso. O problema é que por muito tempo a igreja perdeu esse tino e deixou de ensinar aos irmãos, deixou de ensinar à igreja que nós temos uma vida fora deste lugar. Quando Jesus Cristo dizia, olha, o meu reino não é esse, vocês querem que eu derrube o Império Romano, vocês querem que eu assuma o poderio romano, mas eu digo a vocês, o meu reino não é desta terra. E é justamente nisso que Jesus já estava pensando, irmãos. Desde a fundação do homem, da sua queda, Deus já tinha projetado todas essas coisas a fim de que, ao chegarmos no ápice, nós podemos entender que neste mundo nós somos estrangeiros. Neste mundo nós somos passageiros, porque existe um mundo além deste, no qual nós fazemos parte, e nós vamos estar completamente na perfeição, no que nós deveríamos ser, naquilo que Adão perdeu, a sua eternidade. Mas hoje nós reconquistamos esse direito de fazer parte de um reino espiritual, de um reino do próprio Deus, governado pelo Senhor Jesus Cristo, como ele conquistou essa autoridade, como nós aprendemos, e agora fazemos parte dentro desse contexto, porque nós fomos ressuscitados e a condenação do pecado sobre nós, que trouxe essa morte espiritual, já não faz mais parte da nossa vida. Ah, sim, mas e aqueles que morrem na condenação do pecado? Pois bem, irmãos, aqueles que morrem na condenação do pecado, existe um outro destino para ele, também eterno, mas um destino sem a presença de Deus. Eu poderia falar aqui a respeito do inferno, a respeito do Hades, a respeito de toda essa condenação, do sofrimento, do fogo, do enxofre, mas a maior condenação, irmãos, a pior condenação que nós podemos ter é um lugar onde Deus não está, onde não há mais a presença de Deus. Para mim, essa é a maior condenação. Não existe inferno mais tenebroso do que você estar no lugar onde Deus não vai mais estar. Onde você, em plena consciência, vai pensar o tempo todo, eu poderia, eu ouvi, eu não quis. Então, irmãos, o que acontece? Deus, através de Jesus, traz essa verdade agora para nós. Então, Paulo, na segunda carta, e esse é um dos primeiros princípios que ele ensina nesse segundo capítulo aos irmãos, que o que estava antes condenado pelo pecado, a morte espiritual, através de Jesus Cristo foi vencida. Deixamos agora de estar debaixo da condenação do pecado para ter uma vida plena. E essa vida assegurada em Deus. Essa vida assegurada através de Jesus Cristo. Não mais um espírito morto, mas um espírito vivo.
E isso só acontece por meio de um fator: a fé. Que agora é o segundo ponto que nós vamos entrar no que Paulo vai descrever ali no segundo capítulo, tá? Então vamos lá, irmãos. O que acontece? Ora, primeiro, nós vamos... Paulo vai trazer a seguinte informação. Nós aprendemos lá na carta aos Hebreus que o judeu, ele foi um povo escolhido por Deus para trazer essa mensagem de salvação ao mundo. Então, durante todo o Velho Testamento, você vai ver a saga de um povo aprendendo a andar com Deus, passando as suas dificuldades e sendo aprimorado a fim de transmitir uma mensagem de Deus clara que foi levada no primeiro patriarca, que foi Abraão. Então, Abraão foi o primeiro cara a ouvir a voz de Deus, a sair da terra que ele estava e foi para uma terra que Deus ia direcionar. E ali Deus faz um pacto com ele, né? E nesse pacto Deus diz, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todo o mundo ia ser abençoado através de Abraão. Abraão como o precursor dessa mensagem. Então nós temos ali todos os filhos de Abraão que se segue até chegar nos dias de Jesus Cristo, a fim de que a mensagem que Deus já tinha direcionado ao povo fosse transmitida até chegar em Jesus. Lembrando que todo o Velho Testamento, todos os acontecimentos simbólicos, todas as metáforas que ali tem, já eram indicativo da vinda de Jesus, e eles morriam na esperança, na perspectiva de ver o Messias. Todos os patriarcas, todos aqueles que receberam a mensagem, morriam na perspectiva de ver o Messias. Então, irmãos, aí nós temos o judeu como transmissor da mensagem. Ora, de forma bem sistemática, a salvação, então, só iria ser para o judeu. A salvação estava na vida do judeu, porque o judeu recebeu essa missão de transmitir essa salvação. Então, o que acontece? Através da pregação dos judeus, era para que todos os povos fossem se convertendo. Mas aí houve uma questão. Na vinda de Jesus, o seu próprio povo não o escolheu, não o recebeu, não o acreditou, não teve ele como Messias, mesmo sabendo que toda a Escritura já falava sobre ele. E lá no livro de Isaías vai falar um texto sobre Jesus, né, do profeta Isaías, dizendo assim, olha, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu fui encontrado por aqueles que não tinham nenhum interesse em mim. E quem são essas pessoas, irmãos? Nós. Existe um termo na Bíblia, nas cartas escritas gentios, né? Então, gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então, quem buscou a Jesus, quem encontrou Jesus, quem reconheceu, quem entendeu, quem aceitou Jesus? Os que não eram judeus. Então, quando chega no período máximo da pregação, da manifestação e do apresentar-se a salvação de Deus, o judeu então vacila e não faz essa mensagem, não transmite essa mensagem. Pelo contrário, né? Eles não aceitam. E nós fomos buscar justamente aquele que eles não pregaram. Claro, depois da sua morte e ressurreição, os apóstolos começaram a divulgar, começaram a manifestar a Jesus e dizer quem era Jesus, então nós aceitamos a ele. Então, irmãos, Paulo agora está dizendo aos irmãos de Éfeso que nós recebemos a Jesus Cristo, né? Nós fomos inseridos neste contexto, nós fomos arraigados com o povo judeu, tornando um só povo. Então, o propósito de Deus desde da fundação dos tempos era que fosse um povo só, e o judeu fosse o intermediador dessa pregação.
Então, já que agora a coisa aconteceu não da forma como deveria, porque o judeu não assumiu essa postura, então o que acontece? Nós somos inseridos nesse contexto, formando um só povo. Aí faz valer aquilo que já tinha sido dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, irmãos, nós nos tornamos abençoados, nós fomos abençoados e alcançados por essa graça de Deus, né? E agora inseridos, nós que não éramos judeus, fomos inseridos. E o mais engraçado de tudo, quem é agora o responsável por manifestar e divulgar essa palavra? Nós, aqueles que não eram judeus. Aqueles que não foram chamados para essa missão. Porque nós entendemos e recebemos a Jesus Cristo, então nós agora proclamamos a Jesus Cristo. Né? Então, Paulo vai estar bem claro falando a respeito disso, né? Que nós fomos inseridos dentro desse contexto, formando um só povo, como irmãos, né? E aí nós temos algumas metáforas que ele vai dizer a respeito da circuncisão, né? Então, o que acontece? A circuncisão, Abraão foi circuncisado, né? E passou a ser um símbolo máximo do povo judeu, que nada mais é do que uma operação de fimose, né? E ali, nessa operação de fimose, corta-se, claro que todo mundo já sabe, né? Não está aqui explicando, mas o simbolismo do derramamento de sangue simbolizando um pacto de Deus para com o povo. Então, o que acontece? Todo judeu, ele é circuncisado, porque é a forma dele lembrar desse pacto que Deus fez com Abraão, de que ele era o Deus daquele povo, né? Hoje nós somos inseridos nesse contexto. É necessário circuncisar? Não. Não tem sentido hoje, nós que não somos judeus, circuncisar como judeus. Por quê? A nossa circuncisão foi espiritual. Através do derramamento de sangue de Jesus, nós então entramos nesse pacto que foi estabelecido com os judeus. Olha, irmão, você vê, é uma coisa bem interessante de se pensar, que todas as simbologias que existem lá no Velho Testamento acaba sendo configurado na pessoa de Jesus e de forma bem bem simples, acaba ocorrendo essas simbologias de Jesus e nós acabamos recebendo isso também. Então nós não nos circuncisamos, né? Mas o nosso coração é circuncisado, vamos dizer assim. Nós acabamos sendo circuncisados de forma espiritual, porque nós recebemos a Jesus e esse pacto foi restabelecido em nós, mesmo não sendo judeus. É o que Paulo está querendo dizer ali: olha, vocês não são judeus, mas de forma indireta, de forma espiritual, vocês também receberam esse pacto. É como se vocês fossem circuncisados também, mesmo não sendo judeus. Mas agora, de forma espiritual, nós entendemos e houve esse derramamento de sangue e esse pacto foi estabelecido para nós. E aí o que acontece? Dentro de tudo isso que eu estou dizendo, a fé, ela é o ponto principal, né? Ela é o ponto principal do entendimento disso tudo, irmãos. Por quê? Imagina você pegar tudo isso que eu disse até agora e dizer em pleno raciocínio, falar assim, interessante, aconteceu isso tudo? Não tem como, irmãos, simplesmente pelo meu próprio entendimento, pegar tudo isso e dizer, não, é verdade. Senão por meio da fé. Entender Jesus Cristo, irmãos, uma pessoa que eu não vi, eu sei que ele existiu, há provas históricas de que ele existiu, né? E pegar tudo isso e entender o plano de salvação de Deus através disso, eu tenho que crer em fé, que eu recebo a Jesus Cristo, que meu espírito é novo, que é renovado, e que eu agora estou aliançado, que eu fiz um novo pacto com Deus, através de Jesus, em fé. Então Paulo ele vai dizer, olha, irmãos, todas essas coisas é em fé que acontecem, e você tem que ter fé para acreditar que você foi inserido nisso. E o mais interessante é que aí Paulo também vai dizer o seguinte, olha, essa fé que você recebe em crer em tudo isso, em saber que você é salvo, em saber que você é perdoado, que você é redimido, que você agora faz parte de um novo reino, não é propriamente dom seu. É um dom de Deus manifestado na sua vida.
Até isso, né? O amor de Deus, ele é tão interessante, irmãos. Ele é tão máximo, que até nisso, Deus, ele faz e prova seu amor, que até a manifestação dessa fé em crer foi dado por ele. Então, o que acontece, irmãos? Eu, com meu raciocínio, eu entendo tudo aquilo que eu aprendi e ouvi agora, e aí, quando eu abro a minha mente e percebo, faz sentido. Então, Deus, ele manifesta essa fé, um dom dele em mim, que eu agora tenho uma plena certeza de que eu estou inserido nisso. Ora, não é dom nosso, irmãos, e o próprio Paulo vai dizer, para que você não se vanglorie. Porque pensa só, você, com a sua própria capacidade, dizer, não, eu entendi. Então, Deus, ele manifesta dele para nós exatamente para que a gente não venha se orgulhar e agora passar a ter méritos e achar que é especial, porque eu tenho o dom de crer nisso. Irmãos, se com pouca coisa nós vemos como está as igrejas e os irmãos a respeito disso e a segregação que eles fazem a respeito das pessoas, imagina se esse dom fosse gerado de mim para Deus. Aí ninguém segurava. Deus me livre disso. Mas o dom vem de Deus exatamente para que a glória seja de Deus. Deus fala assim, olha, eu na minha infinita glória, por amor a vocês, manifestei esse dom em vocês para que vocês acreditassem e crescem em Jesus Cristo e agora fossem inseridos dentro do meu reino. Então, irmãos, saiba disso. É dom de Deus nós entendermos essa manifestação. E graças a Deus por isso. Porque se fosse pela nossa própria vontade, irmãos, jamais nos aproximaríamos de Deus. Porque viver uma vida dentro da condição de pecadores, nós vamos escolher sempre o pecado, sempre estar longe de Deus. As nossas escolhas naturais, a nossa forma natural de ser é essa, é sempre escolher o pecado. Então saiba disso, irmãos. É um dom que vem de Deus. E aí agora, irmãos, no capítulo 3, Paulo ele vai falar da sua comissão, né? Ele foi comissionado a ser o agente pregador dessa boa nova, né? A todos aqueles que não eram judeus, né? Ele, na condição de judeu, ele vai transmitir essa mensagem a todos aqueles que não eram judeus, e quando ele diz que aquilo que estava encoberto, aquilo que era o segredo que Deus guardava, agora foi manifestado àqueles que ouvirem e entenderem e manifestarem esse dom de Deus, né? Então, Paulo, ele fala que esse segredo de Deus foi manifestado àqueles que não eram judeus, né? E graças a Deus que nós recebemos isso, né? O que foi revelado aos profetas do passado, né? Aos patriarcas, agora foi revelado a nós, que é Jesus Cristo. Então ele vai falar sobre isso e, encerrando aqui, ele vai falar sobre o último ponto, que ele vai dizer que está orando pela igreja de Éfeso para que eles tenham, que eles sejam espiritualmente fortes, né? Para que eles consigam entender todo esse processo espiritual e eles permaneçam nessa firmeza espiritual, para que eles criem raízes tendo como alicerce o amor, que é a base de qualquer fundamento cristão, né? E que seja desenvolvida neles a natureza de Deus. Que natureza é essa, irmãos? São os princípios e os valores, né? Tudo aquilo que Deus preza em verdade, tudo aquilo que Deus preza em vida, de comportamento, de atitudes, é essa manifestação da natureza de Deus em nós. Nós recebemos essa natureza, irmãos, no jardim. O homem, quando ele é criado, a palavra vai dizer que ele é imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus não é física, não é de forma de nariz, boca, do jeito que nós somos, mas são os princípios e os valores de Deus colocados no homem. Essa é a natureza de Deus em nós.
E essa natureza de Deus, ela é ressuscitada quando nós ressuscitamos também com Jesus Cristo. Quando nós entendemos o seu sacrifício, recebemos o perdão e nosso espírito é vivo, é ressuscitado, então nós recebemos novamente a mesma natureza de Deus. Então, os princípios e os valores de Deus. Tem pessoas que mesmo, irmãos, estando mortos no pecado, elas conseguem desenvolver um pouco dessa natureza de Deus, tendo os princípios e valores de Deus. O homem tem dentro de si essa natureza divina, esse código ético, esse código moral, né? Ele pode ser quem ele for, ele pode estar em qualquer tipo de religião, ele pode ser ateu, ele pode até não crer em Deus, mas existe dentro dele um código moral no qual ele não pode fugir. E esse código moral é justamente a natureza de Deus que foi implantada dentro da nossa natureza. Então, o apóstolo Paulo encerra a carta dizendo para desenvolver essa natureza de Deus em vocês, em nós, para que esses princípios e valores excedam os princípios e valores do mundo. É por isso que, para sermos cristãos relevantes, nós temos que manifestar essa natureza excedendo mais do que as pessoas já fazem. Então nós temos que exceder em amor, nós temos que exceder em caridade, nós temos que exceder em tudo para sermos reconhecidos como pequenos cristos, como aqueles que estão ligados a Jesus. Jesus fala: o mundo vai reconhecer que Deus me enviou e que ele e Deus, que eu e Deus somos um e que agora nós somos um também em Jesus, quando amarmos uns aos outros. Então, espero que vocês podem ter um norte, espero que vocês tenham um norte nesses 2 capítulos a partir desses esclarecimentos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês de forma grande, imensa, tanto que vocês vão ser transbordados por essa bênção de Deus. E eu encerro aqui falando a mesma coisa que Paulo encerrando no capítulo 3. Olha, tenha o alicerce e as raízes de vocês no amor. Sejam fortalecidos espiritualmente e desenvolvam a natureza de Deus na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Até mais.